Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. I am Pascal. Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotaz e hoje estou aqui com o Dr. Kees van der Pijl, professor emérito de Relações Internacionais da Universidade de Sussex e autor de vários livros, entre eles A Formação de uma Classe Dirigente Atlântica e Rivalidades Globais, da Guerra Fria ao Iraque. Kees, seja bem-vindo. Obrigado, Pascal. Muito obrigado por me receber hoje. Você pesquisou esse tema da formação de classes transnacionais, entre outros, e tenta adotar uma visão mais ampla, quase de cima, para entender como esses grupos se formam e depois projetam poder político. A gente pode começar falando um pouco sobre o primeiro livro que eu mencionei, A Classe Dirigente Atlântica. O que as pessoas precisam saber sobre ele? What do people need to know about it? Bom, essa é basicamente uma ideia de como a gente deve imaginar o modo como a classe dominante exerce o poder. A classe dominante capitalista não é uma formação puramente econômica que depois se impõe politicamente. Ela é uma formação social que atua em várias frentes ao mesmo tempo. Então, a classe capitalista, e esse é o argumento central do livro, claro, está sempre se reestruturando de acordo com os formatos mais bem-sucedidos de atuação. De forma bem simples, o capitalismo surgiu do comércio e da manufatura inicial. E naquele período, as forças ligadas a essas formas específicas de atividade capitalista também deram a classe proprietária. Então, todos os diferentes setores da classe capitalista olhavam para esse grupo em particular porque o associavam ao sucesso. Não só ao sucesso econômico, no sentido de apropriar uma grande parte do total de lucros, o que é mais importante do que a taxa de lucro, mas também ao sucesso político. Por exemplo, a capacidade de lidar com as relações exteriores, de administrar questões sociais e manter a sociedade coesa. Porque, no fim das contas, o problema que toda classe dominante enfrenta é como convencer a maioria a ser governada por uma minoria. E o livro, The Making of an Atlantic Ruling Class, discute justamente o período do século XX. Na verdade, do fim do século XIX até os anos 80, quando foi publicado. A principal transição que a gente vê nesse período é a mudança da manufatura intensiva, a produção de bens de consumo duráveis, como automóveis principalmente, para o setor financeiro. E quando o setor financeiro passa a ficar com a maior parte do lucro total, e ao mesmo tempo consegue, por meio da sua atuação ideológica, fazer a sociedade acreditar que estamos no caminho certo, se seguirmos a ideia de um mercado que se autorregula, a ideia de que a vida é só para ganhar mais dinheiro, e assim por diante. Quando a sociedade como um todo começa a adotar essa visão, mesmo que isso vá contra os interesses da maioria das pessoas, que não se beneficiam de uma sociedade totalmente baseada na atividade econômica individual, quando esse convencimento acontece, surge uma nova coesão, uma nova consistência social. E isso aconteceu mais ou menos nos anos 70. Antes disso, a sociedade se mantinha unida pela noção de que, no fim das contas, você poderia ter um carro. Era uma sociedade disciplinada, muito padronizada. Sabe, toda a ideia do Fordismo, que vem do Henry Ford, o fabricante de carros, era que não existiam só os carros, mas também uma sociedade padronizada. As pessoas levavam uma vida que, como Gramsci comparou, lembrava a vida dos camponeses. Você tinha que acordar cedo. Não dava para ficar dançando a noite toda se no dia seguinte precisava estar na fábrica de produção em massa, colocando cada parafuso no lugar certo e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, esse era o período da Guerra Fria. Estou me desviando um pouco aqui, mas espero que dê para entender. A ideia nunca foi que existe um processo econômico que se traduz automaticamente em política, e sim que há um processo de formação de classe. Isso quer dizer que um grupo específico, dentro da classe capitalista mais ampla, avança com base no que a gente lá em Amsterdã na época chamava de um conceito abrangente de controle.
Isso quer dizer que você tem uma visão de sociedade que, por um lado, está ligada ao sistema econômico, as chamadas frações do capital, que se apropriam da maior parte do volume de lucros, mas, por outro lado, está ligada a ideias que são adotadas por muita gente. Como hoje, por exemplo, a nova geração que cresce com a internet. Você não precisa dizer para eles: olha, antes de usar a internet, entenda que o Vale do Silício está ficando com a maior parte dos lucros. Alison Manui Dest que você está falando. A própria internet tem uma certa magia, e essa magia pode ser comparada à magia do dinheiro, ou à magia de ter um carro particular, com 4 lugares. Essas eram coisas que na época eram tão fascinantes quanto a internet é hoje. Então, quando a gente fala sobre formação de classe, estamos falando de grupos que avançam no processo econômico, mas que ao mesmo tempo têm a capacidade de espalhar ideias com um certo encanto. Ideias que inspiram as novas gerações, que as pessoas associam à boa vida, que associam às vezes à paz e às vezes ao domínio sobre outras pessoas. Sometimes with peace, sometimes with dominating other peoples. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Ei, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotes.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora voltando para o vídeo. É bem interessante, porque o que você está dizendo aqui é o que outras pessoas chamariam de resultado, né? O resultado do que o sistema gera. E esse resultado é algo que faz a sociedade avançar. Por isso a gente tem uma adoção em massa. Mas você está meio que fazendo o contrário. Você está dizendo algo como, não, não, não. É a união da classe que tenta o tempo todo justificar a própria existência, produzindo coisas novas. E posso te perguntar uma coisa? Em que o seu raciocínio é diferente daquilo que para mim soa mais parecido com isso, que é o marxismo? O marxismo diz que é a estrutura básica da economia que cria essas elites, que depois abusam do poder e, pela própria lógica do sistema, precisam continuar abusando, crescendo, se expandindo e, de certa forma, se alimentando dos mais fracos, e por aí vai. Se eu entendi direito, você coloca a classe em primeiro lugar e não o sistema, certo? E eu também acho que isso tem a ver com a forma como a gente interpreta o Marx, sabe? Ele é um pouco como o Einstein na física. No sentido de que se o Einstein tivesse ficado isolado por um século inteiro da vida acadêmica, hoje a gente teria einsteinianos e anti-einsteinianos, e por aí vai. E agora acontece o mesmo com o Marx. Como ele era politicamente explosivo demais, acabou sendo excluído da vida acadêmica. Isso fez com que algumas pessoas se tornassem marxistas, e a academia, de modo geral, se tornasse basicamente anti-marxista. Eu sempre senti, e tive sorte de fazer parte dessa geração, que o Marx era simplesmente o Einstein, ou, se quiser, o Marx das ciências sociais. Talvez até de todas as ciências, seguindo a linha do Hegel. Então a ideia de que alguém possa ser diferente do Marx e ainda assim ser um cientista social avançado é, para mim, difícil de aceitar. Isso não quer dizer que não existam, dentro da tradição antimarxista, pensadores muito importantes, como Karl Polanyi, por exemplo, que nos anos 40 escreveu A Grande Transformação, e outros que, mesmo assim, trouxeram avanços. Mas eles avançaram em outro caminho, entende? Muitos aspectos do pensamento marxista ainda não foram totalmente assimilados pela teoria social em geral, nem pelo pensamento acadêmico, de modo mais amplo. E isso acontece por causa dessa longa exclusão e da associação com mudanças políticas profundas. Uma associação que no século XX acabou se deteriorando, o que contribuiu para tornar a ideia do marxismo menos atraente para o meio acadêmico em geral. Se a União Soviética ainda existisse e estivesse prosperando, a situação seria diferente. Mas o fato de ela ter desmoronado também prejudicou o prestígio de todo o pensamento crítico. E, claro, especialmente do marxismo.
thinking, but especially, of course, of Marxists. It did. But the Marxist critique or Sim, analysis still sim, stands teve very impacto. tall and strong. Mas And sabe, as a crítica framework ou a análise perhaps marxista the ainda se mantém development muito of firme e societies forte as como a uma whole, and estrutura para entender o especially of these desenvolvimento das sociedades transnational como um todo. ones that we're E looking at. especialmente dessas sociedades transnacionais que a gente está observando. Quer dizer, a gente tenta entender isso, né? Como é que grandes grupos inteiros acabam se movendo numa direção ou em outra. E você trabalha isso também em termos de classes dominantes. Você chega a olhar para o sionismo como uma ideologia política que faz parte de como essa classe dominante no momento atua ou se desenvolveu ao longo do tempo. Você pode falar um pouco sobre isso e, de forma mais geral, sobre como essas classes, que não estão tão interessadas no bem do próprio país, mas sim no bem da sua classe, como é que elas funcionam? Yeah. Well, as I said, Bom, como eu disse, em cada momento do desenvolvimento social, existe um setor do sistema capitalista, ou como a gente chama, uma fração do capital, que assume a liderança do processo. De um lado, projetando um tipo específico de sociedade que, naquele momento, é visto como especialmente atraente, e de outro, sustentado pelo fato de se apropriar da maior parte da massa de lucros. Agora, nos anos 90, a ponta de lança do desenvolvimento capitalista se expressava num tipo de triângulo, digamos assim, formado pelas indústrias de tecnologia da informação, ou seja, o Vale do Silício, e pela mídia, que naquela década se consolidou em poucos grupos muito grandes, verdadeiros conglomerados. Especially in the United States, right? Especialmente nos Estados Unidos, né? Pois é, mas alguns dos maiores conglomerados de mídia americanos também eram estrangeiros. Por exemplo, a Bertelsmann, na Alemanha, é uma empresa muito poderosa. E o Murdoch, que, claro, originalmente é da Austrália, antes de criar a Fox nos Estados Unidos e por aí vai. Agora, o terceiro vértice desse triângulo são os serviços de inteligência. E as pessoas muitas vezes esquecem que nos anos 90, os serviços de inteligência também viraram jogadores importantes em vários tabuleiros. Por exemplo, a CIA criou, basicamente junto com o serviço israelense, Unidade 8200, que é o órgão de inteligência de sinais de Israel, a empresa Inquitel. They set up Inquitel, and Inquitel is an investment firm run by A Inquitel é uma empresa de investimentos administrada pela CIA que tem como objetivo garantir as técnicas de tecnologia mais inovadoras para o sistema americano, basicamente por meio da própria CIA. Então, o que a gente tem agora, com a Palantir, é a capacidade de monitorar praticamente toda a população mundial. Isso surgiu desse processo da Inquitel, ligado à ideia de consciência total da informação, esses tipos de conceito. Agora, esse triângulo, por um lado, assim como em outros casos, se apropria da maior parte dos lucros globais, deslocando em certa medida o seu financeiro, que passou por uma fase bem turbulenta em 2008. Certo. Right. So 2008, the financial collapse basically. Então, em 2008, o colapso financeiro basicamente acabou com a maré alta das finanças. Mas isso também pôs fim à ideia de Hayek, sabe, Friedrich von Hayek, com o conceito de mercado autorregulado, aquela visão anti-keynesiana. E isso abriu espaço para uma nova percepção, a de que a sociedade funciona melhor quando é rigidamente controlada, com a capacidade de viver online. A ideia da inteligência artificial hoje, que em muitos aspectos é algo bem assustador, mas ao mesmo tempo tem um enorme apelo. Então, mais uma vez, a gente vê o mesmo processo acontecendo. So, again, you see the same process. Several chessboards. One is the economic one, where the mass. Vários tabuleiros de xadrez. Um é o econômico, onde a massa dos lucros está sendo apropriada. Outro é o da difusão de ideias, que inspiram novas gerações inteiras, e de vez em quando, até algumas mais velhas. Agora, as pessoas que conseguem unir essas coisas são políticos talentosos, ou ideólogos que vão além do seu papel acadêmico. Então, nesse sentido, estamos sempre falando de uma entidade complexa, que não é necessariamente coesa no começo, mas que aos poucos vai se fundindo até se tornar uma única força social. E essa força, digamos, só para usar uma figura de linguagem sem muito peso, digamos que por uns 20 anos domina o cenário.
Entende o que quero dizer? 20 anos, o quê? Pois é, por uns 20 anos ela fica no topo. E aí praticamente não há desafios reais. So there are no real challenges. Only when the normal workings of the capitalist system. Só quando o funcionamento normal do sistema capitalista leva à erosão da sua lucratividade, à perda dela, é que as pessoas começam a enxergar mais claramente as sombras causadas por esse modo de vida. E por aí vai. Pode até surgir alguma alternativa, se é que vai surgir, porque eu acho que uma das coisas mais assustadoras hoje é que estamos realmente vivendo o fim de toda a ordem econômica e político-econômica que existiu nos últimos 200 anos. O capitalismo está, de fato, se desfazendo nas costuras. Os processos normais, os padrões de funcionamento e também a coesão social estão numa crise que, para mim, parece terminal. E essa não é uma ideia nada agradável. Pelo menos no Ocidente, onde o sistema tem funcionado mais ou menos do jeito que você está descrevendo. Mas isso é realmente muito, muito interessante. Existem essas tendências que as pessoas estão observando e percebendo como se estivessem acontecendo ao mesmo tempo. E claro, algumas pessoas exageram e acham que tudo é controlado de forma centralizada. Eu acho que são apenas mecanismos sociais, mas é algo, um fenômeno. Se verhanguitzide, agora happening globalismo. Como você sabe, quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial e vê como ele funciona, como ele se conecta com alguns think tanks nos Estados Unidos, com a Atlantic Bridge na Alemanha, e todas essas redes transatlânticas, e depois com a OTAN e a União Europeia, dá para ver as mesmas pessoas circulando entre esses grupos o tempo todo. E tudo isso ainda se junta com o setor de tecnologia nos Estados Unidos, com o Elon Musk, que não é só o homem mais rico do mundo, mas também comanda o X, a Tesla e por aí vai. E junto vem essa ideia de transhumanismo, que alguns desses nomes realmente defendem, dizendo que é para esse caminho que a humanidade deveria seguir, quase como se fosse um objetivo. E aí tem o Sr. Klaus Schwab, que chega a dizer algo como: você não vai possuir nada e vai ser feliz com isso. É esse tipo de fenômeno que faz essa classe, esse grupo, se unir e impor a própria estrutura sobre o resto. É isso, né? Agora, impor parece um pouco demais, como se existisse alguém, em algum lugar, tipo uma figura à la Klaus Schwab, que decidisse tudo isso. Mas não é bem assim. Essas coisas são quase naturais. É como uma ciência natural do desenvolvimento social. A sociedade não pode tirar férias. Ela precisa lidar o tempo todo com os problemas do momento. E é nesse processo que certos grupos acabam conseguindo promover fórmulas muito atraentes, economicamente vantajosas e socialmente inspiradoras, que acabam sendo abraçadas por muita gente. E isso acontece de forma totalmente não intencional. Não dá para dizer de antemão que esse triângulo entre inteligência, tecnologia da informação e mídia, que eu acabei de mencionar, foi algo planejado. As coisas simplesmente se encaixaram, especialmente depois que a alternativa soviética desmoronou. Muita gente esquece que os anos 90 foram o período em que surgiu essa ideia de uma classe dominante atlântica, e tudo que vinha junto com isso. Sabe, aquelas discussões intensas entre europeus e norte-americanos, e coisas como a Conferência de Bilderberg, a Comissão Trilateral, são esses os lugares onde o verdadeiro partido dominante se encontra. E dá para dizer o seguinte: se você estava lá, é porque tinha algum papel. Ou você era uma das pessoas poderosas que comandavam o jogo, ou era o que Gramsci chamava de intelectual orgânico. Isso quer dizer que o seu modo de pensar era especialmente adequado ao tipo de gente que se reunia ali. Então, nesse sentido, durante boa parte do século XX, existiu sim uma classe dominante atlântica, com um componente europeu muito forte. There was an Atlantic ruling class with a strong European component. The moment that the Soviet Union and communism with it. No momento em que a União Soviética, e o comunismo junto com ela, entrou em colapso, perdeu o pouco de apelo que ainda tinha, depois de um longo período de declínio e de estagnação. Abriu-se um novo espaço.
E nesse espaço, eu diria que o elemento sionista, aquele grupo dentro da estrutura social, nas camadas mais altas, que considera o destino de Israel mais importante do que o destino, digamos, dos Estados Unidos, e certamente da Europa, ocupou esse lugar. Ele se impôs. E no meu novo livro, Israel e o 11 de Setembro, eu mostro como, nos anos 90, não só o Vale do Silício e os novos conglomerados de mídia que se consolidaram naquela década, mas também os serviços de inteligência, sob o comando de pessoas como Alvin Krongard, que foi uma figura central no alinhamento sionista americano, tiveram um papel importante nesse processo. Elas não só já tinham uma inspiração sionista, como também houve uma onda de investimentos vindos de Israel, principalmente de empresas de tecnologia como a Converse. Eu não posso citar todos os nomes, mas essas empresas atravessaram o Atlântico e foram listadas na Bolsa de Nova York. E o valor de mercado combinado delas era maior do que o valor total da Bolsa de Tel Aviv somada. Então, nos anos 90, houve um reforço do perfil sionista dessas categorias que acabei de mencionar. No setor de tecnologia, por exemplo, o Vale do Silício já era, em grande parte, formado por pessoas de inspiração sionista. E não se esqueça de que várias dessas empresas chegaram a prestar apoio ao exército israelense quando ele estava destruindo Gaza. Sim. Ao fornecer informações, uma empresa como a Palantir firmou um acordo formal com o exército israelense para fornecer dados para as operações deles. Então, a gente não está falando sempre de uma relação harmoniosa, sabe, do capitalismo seguindo por um caminho alegre ou festivo. Não, isso também pode significar guerra, assim como a Segunda Guerra Mundial foi um momento decisivo na história da produção em massa dos anos 40. Isso é muito, muito importante, porque especialmente nas relações internacionais, a gente tem um viés muito forte de pensar nas categorias do Estado-nação. E é por isso que em relações internacionais, todo mundo sempre volta para 1648, porque é mais ou menos a data em que se diz, bom, foi aí que os Estados-nação começaram. E aí vem toda aquela história do soberano, do rei, da rainha e por aí vai. Mas, de certo modo, isso foi, eu diria na sua concepção, só uma etapa de como a classe dominante se organizou. Quer dizer, o realismo do Mearsheimer está passando por uma crise profunda. Toda vez que o John Mearsheimer precisa dizer alguma coisa, soa irracional. Não faz sentido. É uma loucura. É justamente naquele momento em que ele tem que dizer algo como, de acordo com o realismo, isso não deveria acontecer. Quer dizer, essas pessoas não estão agindo como a gente esperaria que políticos interessados no bem do Estado-nação agissem. Mas no seu ponto de vista, não é isso, né? É que eles agem de acordo com o que é melhor para a classe. Uma classe que não tem fronteiras nacionais, certo? Não, isso é verdade. Embora eu tenha que reconhecer que, além de admirar a posição política do John Mearsheimer, eu também preciso dar algum crédito a ele aqui, porque eu escrevi uma trilogia chamada Modos de Relações Exteriores e Economia Política. E ela trata da ideia de que as relações internacionais, ou seja, as relações entre Estados, são uma forma histórica de lidar com estrangeiros. Desde os primeiros tempos, a humanidade viveu em pequenos grupos e encontrou outros. E existem padrões, como descoberta, casamentos entre grupos, trocas, o que hoje chamamos de comércio, finanças ou algo do tipo. E o que eu fiz nessa trilogia, no primeiro livro, Nômades, Impérios e Estados, foi justamente descrever como, de diferentes formas, a maneira de lidar com comunidades estrangeiras foi evoluindo, assim como as relações entre os Estados. Então a igualdade soberana é uma dessas formas, e também aquela que mais marcou o pensamento acadêmico sobre o tema, porque continua evoluindo em direção a conceitos como governança global e outros. Em certo momento, esse modo de igualdade soberana acaba se tornando um freio para compreender melhor o que realmente está acontecendo.
becomes a break on further understanding of what is actually happening. And transnational classes is a E classes transnacionais é, se a gente parar para pensar, uma forma meio desajeitada de dizer que, a partir da era da igualdade soberana, ou seja, todos esses estados soberanos que são formalmente iguais entre si, surge uma nova era. Nessa nova era, as principais forças sociais que antes atuavam dentro de cada estado separado passam a se elevar a um nível mais alto. E nesse nível mais alto, começam a se organizar do jeito que eu acabei de descrever, como classes transnacionais. Eu sei, estou jogando um monte de conceitos que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Mas a crise é tão profunda que, se a gente não entender quais são as forças que estão movendo tudo isso, e onde precisamos buscar as forças decisivas em cada momento, vamos acabar assistindo, impotentes, a acontecimentos que podem muito bem terminar com o colapso. Você está absolutamente certo. Sabe, é por isso que eu acho que esse é um ponto realmente, mas realmente crucial. O que todo mundo está tentando entender agora, diante desse desastre óbvio que é a política internacional no momento, é como lidar de forma mais produtiva com a ideia de democracia. O que é que está acontecendo, afinal, né? Porque a nossa capacidade é limitada. Então a gente precisa de boas metáforas, a gente precisa de boas teorias, mas sabe, teorias que realmente ajudem a entender o processo em que a gente está. E claro, na grande mídia, o que a gente vê são coisas muito simplistas. Tipo, são os russos maus e os chineses maus que querem construir um novo império, e nós só precisamos ser heróicos e defender a humanidade e Israel, né? Isso é que é a parte absurda. Mas ele tenta fazer a mesma coisa, né? Tenta oferecer uma forma de entender o que está acontecendo. Agora veja, e não me entenda mal, eu também admiro o John Mearsheimer, ele é absolutamente brilhante. E o tipo de realismo dele é um realismo muito útil. Mas ainda assim, ele esbarra em alguns muros neste momento, que tem a ver com o que você está falando. Que agora temos pessoas tomando decisões que a gente acha que deveriam ser boas para o país, mas claramente não são, especialmente na Europa agora. A gente tem esse problema de que muitos líderes parecem estar tomando decisões que são boas para a OTAN, boas para a União Europeia ou boas para a relação transatlântica, mas que são objetivamente ruins para a Alemanha, ruins para a França. A gente teve esse incidente há uns 10 dias, quando os israelenses invadiram um barco com 170 ativistas que tentavam fazer uma missão de ajuda humanitária. A Grécia participou disso. E os europeus também participaram, com a notável exceção da Espanha. Basicamente, eles deixaram acontecer. Abriram o mar, abriram todo o aparato marítimo que construíram para deixar os israelenses entrarem e simplesmente invadirem e saquearem aquilo. Então a pergunta é, e te leva a isso? Como é podemos estilo? Eu acho que a formação está em nesse cenário explica porque o Strindberg that it is spalling. Explain why these people take such decisions. E no caso da Europa, em particular, a gente precisa perceber que depois de 1991, depois do colapso do comunismo, não só da União Soviética, mas do comunismo também como uma alternativa que atuava dentro das sociedades ocidentais, a Europa acabou sendo colocada em segundo plano. E dá para ver isso claramente na qualidade das lideranças. Quer dizer, a última vez que a Europa realmente levantou a voz como uma força independente nas relações internacionais foi na invasão americana do Iraque, quando líderes como Chirac e Schröder se juntaram à Rússia, à China, ao Brasil e a outros países para rejeitar toda aquela ideia, para rejeitar a noção de que a ordem internacional podia simplesmente ser rompida. A ordem internacional entrou em colapso porque, de certa forma, já não existia mais uma ordem internacional. Agora estamos numa situação fluida, em que a força voltou a mandar. E todo o lado jurídico, o direito internacional, vai ter que esperar um tempo,
até que uma série de grandes questões no equilíbrio internacional de poder sejam resolvidas. Só então isso poderá se traduzir num novo conjunto de regras internacionais. Neste momento, vivemos uma situação sem regras, porque as forças que atravessam fronteiras são muito mais agressivas e poderosas do que aquelas que tentam manter as fronteiras e a ordem dos estados que as defendem. É um pouco diferente do que a gente vinha falando, mas eu realmente vejo como, neste momento, China, Rússia e Irã estão tentando restabelecer essa ordem. Quer dizer, hoje mesmo os chineses apresentaram um plano de 4 pontos, como base para a paz entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã aceitou. E basicamente o que eles estão fazendo é reafirmar aquela noção bem tradicional de direito internacional que a gente já conhecia. Um direito internacional que deve ser seguido de acordo com a Carta das Nações Unidas. Porque se for assim, todas essas violações não aconteceriam. E os Estados Unidos teriam a obrigação de pagar reparações, suspender o bloqueio, acabar com as sanções e permitir que o Irã, dentro das regras do TNP, tenha acesso a material e pesquisa nuclear. E por aí vai. Então, de certo modo, dá para ver que o Sul global, neste momento, está tentando reafirmar essas regras antigas. Existe precisamente tipo creio, e certa tipo igualdade entre os Estados-membros. Embora basicamente seja, claro, uma reação conservadora. Quero dizer, é algo muito louvável e a gente deve ficar satisfeito com isso. Pelo menos ainda existem grandes potências no mundo que seguem esse antigo conjunto de regras que trazem estabilidade. Mas o que também me preocupa é que, uma vez que a guerra é desencadeada, os efeitos contra-revolucionários de travar essa guerra também acabam se manifestando nos países que estão resistindo a ela. Então, a Rússia não está passando por uma fase muito feliz. Depois que foi provocada a entrar numa guerra organizada pela OTAN na Ucrânia, a Rússia também pagou um preço alto. A China, entre todos os países envolvidos, é o que tem o maior grau de liberdade, simplesmente porque ainda não está sob bombardeio, como estão a Rússia e o Irã. In the way that Russia and Iran are. So, once the fighting starts, então, quando a luta começa, você entra numa situação muito instável, em que as estruturas sociais que ajudam a manter a estabilidade acabam se desfazendo, enfraquecendo ou até colapsando. Em alguns casos, elas se endurecem e viram algo muito conservador e retrógrado. Pessoalmente, eu não acho que a ideia dos BRICS, que já é um grupo bem heterogêneo, tem esse conjunto de forças transnacionais que o mantenha unido como uma formação social única. China, Rússia, Índia e Brasil são, claro, sociedades completamente diferentes. Existe comércio entre eles, há diálogo, há trocas e tudo mais, mas nada que se compare ao que serviu de base para o Ocidente liberal, como ele existiu, digamos, do século XVIII até hoje. E é essa única classe que se move internamente, usando uma única língua como língua franca, o inglês da Europa. Além disso, um único conjunto de conceitos jurídicos, centrado na noção de propriedade privada e na liberdade de contrato. Quer dizer, são esses elementos que, desde o início, formaram a classe dirigente do Atlântico. E isso não muda pelo fato de que a Europa agora está perdendo aquele status privilegiado que tinha como principal interlocutora dos Estados Unidos e que está perdendo esse papel para Israel. E Israel está dizendo, sim, a gente sempre pensa em Israel como um estado muito pequeno, com cerca de 9 milhões de pessoas, uma faixa de terra bem limitada. 9 million people, and so a small strip of land. They may be expansionists, but even then. Eles podem até ser expansionistas, mas mesmo assim, não dá para esquecer que Israel é uma espécie de cosmópolis, como era a Igreja Católica na Idade Média. A gente também não julga a Igreja Católica pelo tamanho da cidade do Vaticano, certo? Nesse sentido, Israel representa algo totalmente único, algo profundamente transnacional e cosmopolita por natureza. Caso contrário, não seria possível que o Vale do Silício, a mídia americana e, até certo ponto, a CIA e outros serviços de inteligência já tivessem um perfil sionista.
Então, nesse sentido, Israel, o jeito como a gente fala sobre o país ou pensa nele, é na verdade só o resultado visível, a forma, a expressão do sistema que está por trás, que é o sionismo. E o sionismo, claro, é muito maior do que o judaísmo. As estimativas falam em algo em torno de 50 milhões de sionistas cristãos, que se conectam a uma rede ainda maior de pessoas que talvez não sejam sionistas, mas que de modo geral apoiam essa ideia. Então dá para dizer que o sistema sobre o qual Israel foi construído envolve algo entre 100 e 150 milhões de pessoas, mais ou menos, que dentro dessa rede compartilham uma visão parecida. E aí E claro, é preciso ter muito cuidado, porque ninguém quer ser acusado de espalhar a ideia de uma conspiração mundial judaica ou algo assim. Não é disso que se trata. É um objetivo. Também não falava de uma conspiração mundial europeia, quando por quase 100 anos existiu esse vínculo atlântico em que as pessoas que estavam ligadas às classes dominantes europeias tinham muita influência nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, a gente precisa escolher bem as palavras. Tem muita gente de origem judaica que está profundamente abalada com o que está acontecendo em Israel e nas áreas vizinhas, sabe? E a gente não pode decepcionar essas pessoas. Não, de jeito nenhum. É por isso que é realmente, mas realmente importante diferenciar o judaísmo, como religião e crença religiosa, do sionismo, que é um projeto político. São duas coisas distintas. Claro, elas coexistem, até mesmo dentro de Israel. Pois é. Então, a questão é a seguinte: como você tem uma compreensão muito orgânica disso, certo? Não é algo imposto de cima para baixo. Não é como se existissem marionetistas malignos controlando tudo. É o contrário, é algo que se desenvolve organicamente, de baixo para cima, e acaba gerando esses resultados que a gente vê como representações visíveis. E isso inclui Israel, inclui Donald Trump, inclui Ursula von der Leyen e a União Europeia. Essas são as representações visíveis da classe dominante transatlântica, transnacional. A pergunta é: dá para influenciar isso ou dá para direcionar esse processo para que seja menos violento e mais humanista? Bem, isso depende de mim, de você e de muita gente. Mas basicamente é importante perceber que o papel de estabilização que a Rússia e a China exercem hoje tem, claro, um efeito limitador. E não faz sentido tentar organizar um movimento de oposição que repita o século XX, agora com um grande plano e tudo mais. Não é assim que as coisas funcionam. Acho que você conversou em algum momento com o Matthias Desmet, o psicólogo belga. E ele fez uma observação muito certa. A única coisa que a gente pode fazer é tentar dar o melhor de si, falar com sinceridade, expressar de forma honesta o que acredita ser verdade e como podemos evitar um desastre. Achei isso muito convincente, porque também lembra a gente de que é preciso se esforçar para entender o que realmente está acontecendo. Do your best in understanding of what's happening. It's not just something for Não é só uma questão de, deixa eu tentar explicar. Tentar fazer isso já é por si só uma forma de luta. Já é uma luta começar a tentar entender o mundo, mas também se expressar, colocar para fora o que você acha que está acontecendo. Isso pode inspirar outras pessoas. Embora hoje eu já tenha idade suficiente para entender que esse número de pessoas sempre vai ser muito limitado, porque a gente enfrenta uma imensa variedade de forças, que eu acabei de mencionar. Forças econômicas ligadas a processos culturais profundos, organizadas em algum momento por grupos que tentam planejar isso, de um jeito ou de outro, ou manter tudo sob controle. A única consolação que a gente tem é que a base última sobre a qual a ordem mundial de hoje se sustenta, o sistema capitalista, está, objetivamente, condenado a se desintegrar. Agora, desintegração nunca é uma perspectiva atraente, porque nessa situação, até o padeiro vai parar de fazer pão.
É, mas é por isso que eu acho que hoje em dia a nossa responsabilidade é parecida com a de um médico. Primeiro, ele tenta fazer um diagnóstico adequado, depois dá um prognóstico e então sugere métodos de tratamento. Se o tratamento for só um tipo de cuidado paliativo, eu não ficaria muito satisfeito. Quer dizer, para chegar nesse ponto, você precisa estar num estágio terminal. E se a gente supõe que não está num estágio terminal, mas que ainda dá para tratar o corpo humano, esses 8 bilhões de pessoas, o corpo que nós somos, então como é que a gente formularia algo que ajudasse a conter o declínio desse sistema capitalista e o colapso dele, transformando ou canalizando isso para algo um pouco mais feliz do que o que temos agora? Nesse sentido, sabe, Karl Marx escreveu tudo isso, análises muito importantes que realmente ganharam força e se tornaram a base de grandes desenvolvimentos. Infelizmente, nem todos muito felizes, mas a análise continua sendo extremamente importante, certo? Então, o que a gente precisaria ter para chegar a algum tipo de tratamento que realmente ajudasse? Olha, uma coisa que a gente não deveria fazer, e nunca mais tentar, é essa ideia de que a humanidade precisa ser refeita, transformada em algo completamente diferente. É exatamente isso que a classe dominante está propondo agora. O Fórum Econômico Mundial, com essa figura do Yuval Harari e a ideia dele de transhumanismo, é uma espécie de versão pós-soviética de refazer a humanidade. Eu, por outro lado, prefiro uma proposta mais modesta. O Gramsci, na minha opinião, é um pensador muito importante nesse ponto. Ele dizia que o socialismo não é simplesmente inverter tudo, transformar tudo no seu oposto, e por aí vai. O socialismo é uma sociedade mais rica em valores coletivos. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na questão dos médicos, e você mencionou um médico, é claro que os médicos perderam um pouco do prestígio durante o episódio da Covid, mas dá para dizer que ter um sistema de seguro de saúde coletivo, para todo mundo, sem restrições com acesso total e assim por diante, é uma forma de construir algo mais rico em valores coletivos. O mesmo vale para a educação. Nem todo mundo precisa ir para a universidade. Eu preferiria propor reduzir isso um pouco. Mas todo mundo tem direito à formação, à educação, à participação na cultura. Eu me lembro de ter visitado a Europa Oriental socialista há muitos anos, e em certo momento fomos a um concerto. Custava, acho que 50 centavos para sentar e ouvir uma das músicas mais bonitas que se pode imaginar. Existem muitas formas de arte que poderiam ser muito mais divulgadas, mais acessíveis, para as pessoas que hoje são obrigadas a ouvir ou ver um lixo absoluto. Então há maneiras de enriquecer o lado social da sociedade e elevar o nível cultural, que eu acho que podem ser feitas por qualquer um, mesmo na menor comunidade. E isso, no fim das contas, limita a disposição das pessoas de se submeterem a sistemas sociais assassinos. Pois é. Sabe, eu fico pensando que é bem interessante onde a gente chegou em 2026, né? E se a gente comparar o mundo de agora com o mundo de, digamos, 500 anos atrás, o jeito que 500 anos atrás, mesmo no Reino Unido, na Inglaterra ou na Espanha, a Espanha e os grandes impérios, os que ainda existiam ou já não existiam, como eles lidavam com a violência interna. Era tanta violência que esses grupos de pessoas, infelizmente, a gente acaba produzindo violência entre nós mesmos. Mas a gente teve algumas ideias e colocou em prática. Quer dizer, a ideia de separar os poderes dentro do Estado, o executivo, o judiciário e o legislativo, isso é uma ideia realmente muito boa. Demorou um pouco, mas hoje já é meio que uma prática comum, ou até uma boa prática. Mesmo em estados que funcionam de forma diferente, ter pelo menos algum tipo de separação de poderes, pelo menos nos níveis mais baixos, quando se lida com a burocracia e tudo mais. Mas de alguma forma, a gente ainda não teve essa ideia brilhante. Tentamos 2 vezes com o conceito de um governo de cima para baixo. Primeiro com a Liga das Nações e depois com as Nações Unidas. Foram boas ideias, mas acabaram fracassando, no fim das contas, por razões sociológicas.
Então, qual é o fundamento que a gente precisa criar para conter a expressão violenta da forma como os grupos lidam uns com os outros? Bom, essa é uma pergunta fácil de responder. It's an easy question. No. But of course, very important. I mean, Não. at the beginning we are Não, looking não. at the Claro, situation é that muito is importante. beautifully Quer dizer, no começo, a gente está olhando para uma situação que é retratada de forma incrível no filme do Tarkovsky, Andrei Rublev, onde todo mundo está sendo constantemente assassinado e violentado. É aquele clássico, em preto e branco, sobre a era medieval russa. Eu não acho que hoje sejamos muito menos violentos. A diferença é que a gente externaliza a nossa violência. Então, dentro da nossa própria sociedade, essas coisas continuam existindo. Eu não acredito nessa história de separação de poderes, porque, quando você começa a pensar em classes sociais, tudo fica claro. Sabe o Montesquieu, o pensador do iluminismo francês, que foi visitar os amigos dele na Inglaterra, e lá disseram para ele: temos um judiciário separado, um executivo separado, e por aí vai. Judiciary, we have separate executive and so on and so forth. And in the evening, when he was sitting at dinner, E à noite, quando ele estava jantando, todos estavam lá. Os juízes estavam lá, os políticos estavam lá, todos conversando animadamente entre si, porque faziam parte da mesma classe que o próprio Montesquieu, um nobre. Então ele voltou e disse: olha, a gente precisa ter separação de poderes. E tudo bem, são ótimas ideias. O monopólio da violência é algo muito importante. Embora hoje em dia também se ouça gente dizendo que ter uma arma é um direito básico, em muitas partes do mundo, como no Oriente Médio, por exemplo, é normal uma família ter um fuzil AK-47 guardado em casa. No fim das contas, tudo depende da cultura. Ultimately, it depends on culture. You know, in the United States, they shoot each other from time to time in mass shootings. Nos Estados Unidos, de vez em quando, acontecem tiroteios em massa. E uma vez eu disse: no Canadá é ótimo, aqui vocês não têm essa liberdade de uso de armas. E me responderam: na verdade temos exatamente a mesma legislação que nos Estados Unidos, e até a mesma quantidade de armas de fogo. A diferença é a cultura. Aqui você não pega uma arma para atirar em alguém da sua própria comunidade. Hoje, somos tão violentos quanto as pessoas sempre foram, mas externalizamos essa violência das nossas sociedades nacionais. E é também por isso que hoje em dia muita gente resiste à chegada, ou melhor, ao processo de migração em massa. Basicamente uma migração em massa, sem controle, porque temem que essa zona essencial de paz seja completamente rompida. Muitas vezes, essas pessoas são logo rotuladas como extrema-direita, conservadoras, xenófobas e por aí vai. Mas eu acho que é uma reação normal. Toda comunidade tenta jogar para fora o potencial de violência e manter a própria sociedade interna em paz. Agora, como fazer isso? Eu pareceria um tolo se tentasse inventar aqui, de repente, um grande plano para organizar isso em escala mundial, envolvendo 8 bilhões de pessoas. A gente está lidando com as consequências terríveis de um sistema econômico assassino, de um sistema de dominação de classe assassino, que já mostrou ser capaz dos crimes mais vis em larga escala. O episódio da Covid foi uma das últimas tragédias, e agora eles tentam reviver tudo isso com outro vírus falso, que em poucos dias já tinha, eu vi, 100 mil matérias de jornal falando sobre esse novo vírus, que nem é contagioso. Nesse sentido, a gente está lidando com um sistema muito perigoso e instável. E no fim das contas, a única esperança que a gente pode ter é que a própria humanidade já mostrou ser capaz de reviver seus melhores instintos, suas maiores expressões culturais, mesmo depois das formas mais profundas de degradação que foram impostas por forças destrutivas, forças que não controlam tudo, mas que estão numa posição muito forte. Eu acredito, com bastante convicção, que pelo menos na era moderna, nos últimos 200, 300 anos, o Ocidente de língua inglesa está estado realmente no comando da organização do mundo. E nesse processo, acabou cometendo, ou tornando possíveis, os maiores crimes que a história já registrou. Então, mesmo a Alemanha nazista não pode ser reduzida a algo inato aos alemães, nem mesmo a algo inato à ordem socioeconômica alemã.
é preciso entender isso como resultado da capacidade diretiva do Ocidente de língua inglesa em organizar um mundo que, nas suas margens, produz essas expressões terríveis de violência. Pense em Israel hoje, pense na Ucrânia hoje. Esses são os extremos do mundo anglófono, com sua separação de poderes, que projeta a sua própria capacidade de matar e destruir. Its ability to murder, rape and destroy. I agree with you completely. So, Concordo totalmente com você. Então, para mim, a questão é a seguinte. Ok, temos esse lunático com uma motosserra nuclear dentro da sala. E aí temos as outras pessoas na sala tentando descobrir como lidar com esse lunático armado com a motosserra. Mas agora que tentamos entrar na cabeça dele, tentar entender como ele funciona, a pergunta é, o que podemos produzir como resultado para dizer para os outros, olha, Rússia, China, Irã, Brasil, África do Sul, infelizmente, esse é o estado das coisas. E o lunático com a motosserra é o lunático com a motosserra. Mas dá para se aproximar dele mais ou menos assim. E aí pensar em como fazer isso, porque obviamente não vamos nos livrar dele. Ele não vai simplesmente pular pela janela, até porque não tem janela. Então, alguma coisa precisa ser feita para que ele largue a motosserra e comece a agir de forma um pouco mais racional em relação ao ambiente em que está. Pois é. Tinha um filme sueco em que aparecia um maluco com uma serra elétrica. E ele pôde agir daquele jeito por muito tempo, porque as pessoas achavam que ele era estiloso. Era o jeito certo de fazer as coisas. E é aí que entra o nosso papel, ainda que modesto. A gente precisa questionar essa ideia de que o sujeito com a serra elétrica representa um comportamento normal, porque a liberdade que ele tem depende de como as pessoas aceitam esse tipo de político. Sabe, eu não diria que precisamos discutir o Donald Trump nesse sentido, porque ele não está sozinho. Na minha opinião, ele não representa nada em si. O verdadeiro ponto, e isso graças a pessoas como Richard Medhurst e Brian Berlichik, é que eles têm insistido o tempo todo. O que estamos vendo são processos sistêmicos. São os think tanks, são as corporações que financiam esses think tanks, e por aí vai. Finance the think tank and so on and so forth. And that's also what I'm trying to do, the way you look at things as well. E é isso também que eu estou tentando fazer, do jeito que você olha para as coisas, pelo menos do que eu consigo perceber. O que o Putin tem feito ultimamente, por exemplo, esses anúncios de surpresa dele dizendo que a guerra na Ucrânia está praticamente acabando. E ele propõe o Gerhard Schröder como mediador, o que, na minha opinião, não tem a menor chance de dar certo. Ainda mais se a gente olhar para as figuras ridículas que estão do outro lado. Quero dizer, o que pensar do Rutte, nosso ex-primeiro-ministro nacional? O que pensar de alguém como a Kaja Kallas, que é praticamente uma caricatura do que alguém na posição dela deveria ser? Mas mesmo assim, eu acho que o Putin tem sido muito contido, muito moderado nas respostas a ataques sérios contra a Rússia. Explodir todas as refinarias deles, por exemplo, é algo que está paralisando a economia e a sociedade russas. Mesmo assim, ele tem sido muito contido, porque está diante de um louco empunhando uma motosserra. Por isso, ele não assume o papel que muitos esperam dele, o de agressor que sonha em conquistar a Europa Ocidental. Nesse sentido, dá para ver um exemplo claro. E o mesmo vale para a liderança chinesa. Eles estão tentando moderar. Basicamente, é isso que estão fazendo. Mas, ao mesmo tempo, mostram que não têm outro poder além desse de moderação. Eles não podem enfrentar os Estados Unidos de forma direta, nem a OTAN junto, porque o Ocidente, o mundo de língua inglesa e tudo o que foi construído em torno dele, ainda hoje mantém a vantagem, tanto no poder militar quanto no ideológico. E o confronto já faz parte do sistema. Se os chineses ou os russos atacarem ou fizerem alguma coisa, isso só confirma o que o Ocidente diz sobre si mesmo e acaba levando a mais escalada e mais militarismo interno. Então, de certo modo, é contraproducente, porque esse aspecto já está coberto. Nesse sentido, o que a gente precisa é de algo mais criativo, um pouco como o que os iranianos estão fazendo agora com os filmes de Lego e com as provocações no X.
Quer dizer, quem diria que o Irã, justamente o Irã, seria tão habilidoso em entrar no campo cultural? Coisas assim acabam rachando aquela mentalidade maluca do pessoal que impunha a Motorra. Que os ayatollahs é que estariam usando o humor. É, Eles sempre foram, claro, um pouco estranhos no jeito de se vestir, pelo nosso padrão, mas sempre foram progressistas. Quer dizer, um dos acontecimentos mais inspiradores de hoje é o que está acontecendo nos países do Sahel, como Burkina Faso, Níger e Mali. E em Burkina, agora temos o Traoré, o capitão Traoré. Mas o antecessor dele, Thomas Sankara, já tinha tentado lá em Burkina promover a emancipação do colonialismo francês, do neocolonialismo e tudo mais. E para minha surpresa, eu vi um jovem Ali Khamenei visitando Sankara, sentado com ele, cada um com sua roupa tradicional, trajes completamente diferentes, representando mundos distintos. Mas ali, conversando, discutindo as necessidades de um desenvolvimento social mais progressista. Nesse sentido, os revolucionários iranianos são teocratas, sim, mas no fim das contas, são revolucionários. Ou seja, eles estão pensando em novas formas de se relacionar, de lidar uns com os outros. E é por isso que eu não tenho vergonha de dizer que estou do lado deles, na defesa contra o ataque brutal que foi lançado ilegalmente contra eles por Israel e pelos Estados Unidos. e não vamos esquecer que a resistência é, na verdade, um direito garantido pela Carta da ONU contra a opressão colonial. Foi uma conversa fascinante, Keith. Muito obrigado por isso. No final, eu sempre pergunto, para quem quiser ler mais sobre o que você escreve, onde deve ir? Claro, tem todos os seus livros, mas existe algum lugar onde você também publica suas novas ideias e reflexões? Bom, tem um novo livro saindo, Israel e o 11 de setembro, que traz uma longa história. Não é só sobre o que aconteceu naquele dia. No meu perfil no academia.edu, eu tenho vários artigos. Mas como disse um amigo meu, o Gabriel Coco, que infelizmente já nos deixou, quando ele olhou para o meu trabalho, falou: vai levar um tempo para isso ser absorvido. E eu acho que esse é o meu destino. Não, não, não. De jeito nenhum. A gente vai garantir que isso seja divulgado. Eu vou colocar os links de todos os seus livros e materiais na descrição aqui embaixo e a gente vai conversar de novo muito em breve. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal Lotas. Many thanks, Pascal.